Olá, alunos e amigos da Fateluz, sejam todos vocês muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Teologia. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a teologia do Antigo Testamento. E dentro dessa disciplina nós queremos abordar alguns tempos que marcaram a Antiga Aliança. Para aqueles que gostam da escola dispensacionalista, entende que Deus dividiu a história da humanidade em 7 dispensações, sendo que dessas 7, 5 dispensações diz respeito à Antiga Aliança. São elas: a dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei. Depois nós temos mais 2 que diz respeito à nova aliança, ao novo tempo, que é a dispensação da graça e a dispensação do milênio ou reino milenial. Cada uma dessas dispensações possui algumas características que traz para o estudioso da palavra um entendimento de como Deus age através da história. Por exemplo, a dispensação da inocência foi o início de tudo, quando Deus decide criar o homem conforme a sua imagem e semelhança, criando um ambiente completamente favorável, um homem perfeito, sem pecado, sem erro, sem engano, sem malícia, e o coloca no Éden, a fim de que esse estabelecesse o governo de Deus na terra. Na realidade, um homem transformado, um homem puro, um homem santo, ele é o governo de Deus na terra. É tanto que essa ideia é bem explícita em Gênesis 1:28, quando Deus decide criar o homem conforme a sua imagem e semelhança, diz o texto que Deus o abençoou, ordenou que ele sujeitasse todas as coisas, desde as aves dos céus, aos peixes do mar e aos répteis que se moviam na terra. Então o homem ele se torna mordomo de tudo aquilo que Deus havia criado e estabelecido aqui na terra. Na dispensação da inocência, o homem desfrutaria de uma intimidade, de um relacionamento muito pessoal com Deus, perfeito. Todos os dias Deus, na virada do dia, ia ao jardim, conversava com o homem, dialogava com ele, até que esse relacionamento é interrompido quando o pecado entra no mundo. Eva é enganada pela serpente, o homem aceita também o fruto da ciência do bem e do mal oferecido por sua esposa, ambos pecam e daí em diante há uma ruptura desse relacionamento e por meio de Adão vem o pecado original que se estende a toda a geração humana. Então a dispensação da inocência, nós não sabemos o tempo que ela durou. Sabemos sim que desde quando o homem foi criado até a entrada do pecado havia um ambiente perfeito, um ambiente maravilhoso para que o homem se relacionasse com Deus. E ele perde esse privilégio ao ceder à tentação, comer da árvore da ciência do bem e do mal e permitir que o pecado entrasse em sua vida. O salário do pecado é a morte e ele destitui o homem da glória de Deus. O juízo manifestado nessa dispensação da consciência foi a expulsão do homem do jardim do Éden e com o bloqueio ao acesso à árvore da vida que Deus colocou para que o homem não pudesse comer do fruto da árvore da vida. Cessando a dispensação da inocência, vem a dispensação da consciência, que foi um tempo também de oportunidade que Deus ofereceu ao homem, agora não mais naquela condição da inocência, em ambiente favorável. O pecado agora já existia, o pecado já estava fazendo parte da natureza do homem. Havia uma malícia em seu coração, mas a sua consciência, que habita no espírito humano, deveria trazer e provocar nele o arrependimento. E o homem, por si só, voltasse-se para Deus e adorasse ao Senhor com arrependimento e assim as gerações futuras também viessem buscar a Deus. Mas o homem falhou. Poucas pessoas buscaram a Deus nesse tempo. Destaca-se Abel, cujo sacrifício Deus aceitou,
por causa da sua adoração ser aceita, seu irmão Caim, cheio de inveja, se indigna contra ele e acaba o matando, cometendo o primeiro homicídio, fruto da inveja no coração do homem. Destaque-se também nessa dispensação alguns personagens, como Enoque, que andou com Deus e foi trasladado, Noé, que achou graça diante dos olhos do Senhor, a geração de Enos, desde o nascimento de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. Nesse tempo houve alguém que despertou o desejo de adorar a Deus, mas a marca principal dessa geração na consciência foi o aumento da corrupção, da violência, a ponto de Deus desistir daquela geração e decidir destruí-la com as águas do dilúvio. O juízo de Deus naquele tempo foi as águas do dilúvio, salvando apenas Noé e a sua família. O juízo de Deus na dispensação da inocência foi a expulsão do homem do jardim do Éden. Ao findar o dilúvio, e quando Noé sai seguro com a sua família da arca, ele cultua a Deus, Deus faz um pacto, Deus faz uma aliança, decidindo que nunca mais iria destruir a humanidade, o mundo com as águas. Ali cessa então a dispensação da consciência, iniciando uma nova dispensação chamada governo humano. Essa dispensação, a proposta, a oportunidade que Deus deu à humanidade é que se levantasse um governo, uma liderança que incentivasse os seus seguidores a buscar a Deus. Deus havia dito a Noé que a sua descendência deveria crescer, multiplicar e encher toda a face da terra. Mas a geração pós-Noé foi motivada, incentivada, liderada por Nimrod, ou Nirod, como você desejar falar. Nirod, segundo Flávio Joséfo, foi o mentor, o idealizador da construção da Torre de Babel. Qual era o desejo dele? O desejo dele é que se estabelecessem em um único lugar, tivessem um nome e construísse uma torre que tocasse os céus. Segundo Joséfo, no livro A História aos Hebreus, a intenção dele era chegar no céu, juntamente com toda a humanidade, matar Deus, vingando a morte dos ancestrais que morreram nas águas do dilúvio. Olha a loucura desse homem. Como terminou esse intento e essa dispensação, Deus confundiu as línguas dos homens e eles acabaram se espalhando, dispersando sobre a face da terra. O juízo de Deus foi a confusão das línguas. O grave aí que o desejo dessa geração era ter um nome. Ao fim da dispensação do governo humano, vem a dispensação patriarcal, conhecido também como a era patriarcal. Quando falamos de patriarcal, claro que vem à mente Abraão, Isaque e Jacó, homens que Deus escolheu para que por meio deles formasse uma descendência que tornaria-se uma nação, e por meio desta nação santa, eleita, um sacerdócio real, Deus abençoaria todas as famílias da terra. O primeiro homem a ser escolhido foi Abraão. Não há nenhuma motivação assim explícita de por que Deus escolheu Abraão. A motivação foi a graça. Abraão era um homem perfeito, tinha problemas de caráter, fazia parte de uma família idólatra, habitava em Ur dos Caldeus, o celeiro das civilizações antigas, e Deus aparece para esse homem fazendo um desafio para que ele deixasse a sua terra, a sua parentela e fosse para uma terra que Deus lhe mostraria. A marca desse patriarca, a marca principal foi a fé, uma fé que levou ele a agir de tal forma que abriu mão de tudo que lhe era seguro, palpável, para seguir a direção de Deus e caminhar o caminho da fé, sem saber para onde ia, nem o que lhe esperava. Mas ele creu e por isso ele foi justificado. Um fato interessante da promessa de Deus feita a Abraão é que Deus falou: eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Qual era o desejo da geração antes de Abraão? Ter um nome. Abraão não busca, mas Deus diz: te darei um nome, engrandecerei o teu nome, o seu nome será reconhecido. Nessa dispensação patriarcal, nós temos as experiências desses homens, de Abraão, de Isaque, de Jacó, os seus erros e os seus acertos e a formação de uma nação que formaria
a nação judaica, a nação de Israel. A dispensação patriarcal, ela cessa com o nascimento de Moisés, que por meio dele, Deus vai trazer já para uma nação formada no Egito e que seria tirada do Egito para a terra da promessa, e ali começaria a dispensação da lei, onde Deus revelaria a sua vontade, os seus preceitos, o seu querer para uma nação inteira, que conheceria a sua vontade e seria exemplo de todas as nações da terra, o resultado de como seria servir o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Jeová. A dispensação patriarcal, ela cessa com o juízo de Deus na terra do Egito, enviando as 10 pragas por meio de Moisés. E ali começa um novo tempo, um tempo de livramento, o tempo da formação de um povo difícil, desafiador de se lidar, povo de dura serviço, mas com a marca de um grande líder, o maior profeta da antiga aliança, Moisés. Moisés criado no Egito, estadista, jurista, governador, profeta, rei, sacerdócio. Um grande exemplo e modelo de Cristo. Essas são as marcas iniciais que nós temos aí no início da antiga aliança e do Antigo Testamento. Na próxima aula compartilharemos mais algumas coisas interessantes desta linda matéria, teologia do Antigo Testamento. Deus abençoe a todos e até a próxima aula.